Hoje eu trouxe para você uma história de uma moça que passou por uma situação horrível e por uma reviravolta do destino. Depois de descer muitas ladeiras abaixo, ela conseguiu, por uma sorte, por um anjo que entrou na vida dela, ser resgatada. E hoje eu trago para vocês o quadro Contos de Sofia, onde eu trago histórias verídicas contadas através dos olhos de Sofia. Oi, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Soraya Zayed, oficial. Atendendo a pedidos, eu trouxe mais um Contos de Sofia, que são histórias verídicas representadas por Sofia. Na história de hoje temos a nossa Sofia, era noiva de Mustafa. E esse rapaz era um rapaz super dedicado dentro do relacionamento, amava muito Sofia. Eles viviam um relacionamento de contos de fadas. Ele trazia flores, ele super romântico à moda antiga, super carinhoso com ela, dizia que a amava todo santo dia. Era aquela coisa grude mesmo, sabe relacionamento grude? Ai, gente, eu não tenho saco pra relacionamento grude não, mas ela gostava. E ela era feliz desse jeito. Até que um dia ele leva ela pra jantar, eles têm uma noite incrível, bem à moda egípcia, tá? Aquela coisinha só de pegar na mão, abracinho, beijinho, no máximo um beijinho na boca, tá? E aí no final do jantar ele vira pra ela e fala assim: eu não sei como eu te digo isso, Sofia, mas eu não consigo levar o nosso relacionamento adiante. A cabeça dela explode. Ela fala: como assim? Você passou a noite inteira, o dia inteiro, até ontem, até hoje, até esse momento, falando que me ama e que não vive sem mim. O que aconteceu? Gente, agora aqui, ó, um parêntese bem grande antes de eu continuar a história de Sofia, que vai só ladeira abaixo, tá? Isso daqui que aconteceu com ela é muito comum. Eu não entendo o porquê, mas os homens do Oriente Médio, eles têm essa mania incrível e horrível de falar que ama sem amar. E é uma coisa absurda. Você mal conhece o cara, ele já te ama, você já é a mulher da vida dele, ele não vive sem você, ele liga, quer saber onde você tá. E assim, se você é uma pessoa carente, você se sente protegida, você se sente super amada, e isso não é proteção, isso é controle, isso daí é tóxico, isso não é uma coisa boa. Mas é muito comum os homens do Oriente Médio fazerem isso, não é só o egípcio, tá? Por isso que eu tô falando Oriente Médio. Isso não é uma coisa legal, porque no Egito isso é muito comum, o cara falar que te ama e não te amar. Eu não sei por que eles fazem isso, tá? Aliás, se você souber, deixa aqui nos comentários. Ela é uma mulher egípcia, ela tem os costumes egípcios, ela é de uma família moderna, mas Sofia, claro, não entende. Como assim? Aí ele fala pra ela, e fala todo dia pra ela que a ama, porque ele quer ouvir isso e ele quer sentir, ele quer acreditar que ele ama e que ele consegue voltar a amá-la, mas que isso não vai acontecer, e que ele percebeu que aquele dia ali do rompimento era o dia que ele estava dando assim a última chance pro coração dele. Não conseguiu, então o noivado estava terminado. E aí ele vira pra ela e fala: eu quis falar com você antes de falar com seus pais, mas eu ia falar primeiro com seus pais, mas eu não acho justo eu falar com seus pais depois falar com você, então eu tô falando primeiro com você. Porque claro, como era um relacionamento sério para casar, ele obviamente deve ter pedido a mão dela pros pais, né? Então, para ele terminar, ele teria que falar com ela junto com os pais. Então, ele primeiro falou com ela para depois falar com os pais dela. Aí ela virou para ele, chorou horrores, falou que ele não podia fazer isso, para ele dar mais uma chance para ela. Gente, ela rastejou assim o máximo que ela podia. E ele abraçou ela, falou: olha, por favor, não faz isso com você. Aí ela: eu não tô fazendo nada comigo, é você que tá fazendo isso comigo, você tá me deixando sofrer. E ele falou: não, eu não tô, eu sei, você vai sofrer como eu também tô sofrendo, porque eu gosto de você, mas eu não te amo, eu não consigo ficar com você, casar e ter uma família, constituir uma família, ter filhos com você. Eu posso ficar com você mais um ano e depois eu vou separar, eu não vou ser um bom marido, eu vou chifrar você, eu já tô me interessando por outras pessoas. Ela deu o piti dela, já achou que ele tava com outra, porque você deve ter conhecido outra na faculdade. Detalhe, ela tinha na época 22 anos e ele 23, eram jovenzinhos mesmo. Aí ela começa a rastejar e fala: você deve estar com outra, não sei o que, e ele fala: não, eu não tenho outra, eu jamais faria isso com você, porque eu considero você e eu não sou um cara mau. Eu tô sendo super honesto com você. E foi mesmo, tá? Depois a gente, no desenvolver da história, vocês vão entender que ele realmente estava sendo super honesto com ela. Ele realmente não tinha ninguém, ele não estava envolvido com ninguém, mas os olhos dele começaram a ir de um lado pro outro e ele não achou isso certo e ele não sentia mais nada por ela. Vida que segue.
Ela foi para casa, contou para os pais, aí nunca mais ela viu ele, nunca mais se ligaram. Claro que ela tentou ligar, mas ele não atendia ela. E ela perguntava para a mãe dele, falava: tia, que aqui chama de tia, né? Tia, por que Mustafa não me atende? Por que ele não atende minhas mensagens, não me responde? Ela falou: filha, ele não quer te fazer sofrer. Então, se ele responder você, ele vai ter ou que ser grosso, ou ele, sem querer, ele vai ter que te dar esperança. E ele não pode te dar esperança porque ele disse que esse relacionamento não tem volta. Acabou. Depois que ela falou, ouviu isso da mãe dele, ela parou de ligar. Ela foi, claro, lá se refugiar com as amigas. As amigas que eram da época de faculdade. Da época de faculdade, você deve estar falando assim: nossa, mas ela tinha 22 anos, como assim da época de faculdade? As pessoas aqui geralmente se formam aos 21, tá? Era o caso dela. Então, continua-se com a amizade quando acaba a faculdade com algumas pessoas, assim como é em qualquer lugar. E aí ela começou a ligar para aquelas amigas solteiras, porque até então, como ela namorava, ela era noiva, porque aqui no Egito não tem namoro, tá, gente? Ou você fica noiva de alguém, ou você casa, não tem esse negócio de namorar, não. Ela pegou e foi ligar para as amigas. Aí Sofia viveu o luto lá do seu sofrimento e aí começou a contactar as amigas e sair com as amigas, e até que ela vai parar numa festa de confraternização das pessoas que fizeram faculdade juntas. Lá ela conhece um grupo de meninas novas, ela conheceu ali naquela festa, e junto com essas meninas tem um grupo de amigos também, os rapazes. Durante um ano e meio, viaja junto, vai pra festa junto, vai pra balada junto, e aí fica aquele grupo gigante de umas 10 pessoas, todo mundo ali junto e misturado. Até que Sofia, que não bebia, começa a beber, as companhias, começa a fumar, vira uma moça dessas aí da balada egípcia, que aqui no Egito tem muitas meninas que fazem tudo que qualquer ocidental faz, que é viver uma vida ali normal para o ocidente, mas que é uma vida meio desregrada para o padrão egípcio. Mas como a família dela é uma família moderna, ela já trabalhava, já tinha se formado na faculdade, a família dela confiava muito nela, sabia que ela era uma menina de cabeça boa, não regulava nada quando ela queria viajar, desde que ela falasse onde ela estava, o que ela estava fazendo, estava tudo certo. Aí um dia ela vai numa festa de casamento de uma das amigas, que chega lá, quem é um dos convidados? Mustafa. Depois de tanto tempo, ela revê Mustafa na festa. E Mustafa tá com um grupo de amigos, não tá acompanhado de nenhuma mulher. E ela, Sofia lá, já tinha tomado umas. Ela vai na direção dele, vai lá e cumprimenta ele. E ele fala: oi, tudo bem? Como é que você tá? Espero que você esteja bem, não sei o que, aquela coisa bem informal, assim. Aí ela: nossa, você tá me cumprimentando desse jeito, nem parece que a gente teve um relacionamento longo, sério. Aí Mustafa, muito educado, vira pra ela e fala assim: Sofia, menos. Por favor, não misture as coisas. Nós não éramos amigos, nós éramos noivos. Então não tem como eu te cumprimentar de uma outra forma. Todo mundo que tá aqui, que conhece nossa história, sabe que a gente teve começo, meio e fim. E não é conveniente eu chegar, abraçar você. Não, eu te respeito, eu te considero, mas a gente não é amigo. Gente, quando ele fala isso pra ela, ela fica super chateada. Aí ela fala: não, tá certo, você tá certo. E aí ela sai, só que claro, ela vai lá pro grupo dela e começa a chorar. E aí o que acontece? Ao invés dela chorar, ir embora, fazer alguma coisa decente pra ela, né? Não, ela enche a cara. E aí um dos amigos do grupo, que era lá do pessoal que viajava com ela, que saía com ela todo final de semana, vira pra ela e fala assim: Sophie, você não quer dar uma passeada, dar uma esparecida, tomar um ar? Vamos dar uma volta de carro. Aí ela fala: vamos, eu tô precisando. Nisso ele chama mais 4 amigos. Um dos amigos, o 6º amigo, olha e fala assim: onde vocês estão indo com a Sofia? Ah, a gente tá indo dar uma volta de carro. E aí ele vê a situação, todo mundo bêbado, ela bêbada, e esse rapaz não tava bêbado. E esse rapaz tinha um carro grande, uma picape. Ele fala assim: então vamos no meu carro. Aí os caras: não, a gente vai apertadinho no nosso carro mesmo, tirando um sarro, né? E ela não entendendo nada, e as amigas olhando. Aí ele vira e fala assim: não, vamos no meu carro. Pegou o carro dele, que era um carro grande, cabia todo mundo, mesmo assim todo mundo apertado. Jogaram a Sofia no banco de trás e eles lá tudo apertado com ela, o motorista, que é esse rapaz que estava sóbrio, e o outro na frente. E ali, gente, começou ele andando com o carro e ele falando assim: Sofia, fica na janela. E ela: ai, mas eu tô aqui no meio. Ela no meio, ela não tava entendendo nada, porque era para ela ter sentado na janela, não sentou na janela. Dali a pouco começou passação de mão pra cá, passação de mão pra lá, e aí ela começou a gritar. Quando ela começou a gritar, um dos rapazes vira pro motorista e fala assim: para o carro, sendo que eles estavam num lugar deserto. Era um lugar, aqui no Egito vocês sabem, né, gente, tem muito lugar que é deserto, e esse hotel que eles estavam era um hotel mais afastado.
lado. Então, no caminho para esse hotel, era tudo deserto, nada construído dos lados, tudo escuro. Os caras falam, para o carro, ele achando que alguém queria vomitar, aí ele para. Quando os caras saem, pegam ela assim muito bruscamente, joga ela para fora do carro e aí começa a tentar fazer alguma coisa. Esse rapaz, o motorista, por sorte da Sofia, ele é oficial da polícia. Todo mundo sabia que aqui no Egito a gente chama de Zobit. Ele era jovem, ele tinha acabado de sair da faculdade de policial, porque aqui é diferente do Brasil, tá, gente? Então, assim, é uma patente que ele tem. Ele pega e para todo mundo e fala para todo mundo. E aí o que ele faz? Ele pega a Sofia e deixa os caras lá. Pega ela de qualquer jeito e joga ela dentro do carro, pega o carro com ela e ó, volta pra festa. Chega na festa, ele vai até a mãe dele, olha o rolê, gente. Ele vai até a mãe dele e fala, mãe, pega a minha amiga aqui, a Sofia, fica com ela, não deixa ninguém tirar ela de perto de você. E a mãe dele já fica desesperada. O que tá acontecendo? Ele falou, mãe, fica, só faz o que eu tô te falando, não deixa essa menina sair de perto de você, eu vou buscar meus amigos. E aí ele volta pro caminho lá e vai buscar os amigos que já estavam andando pé da vida, todo mundo xingando ele. Aí teve uma treta, os caras quiseram bater nele, quiseram fazer um monte de coisa lá, e ele deu uma voz assim, tipo voz de prisão, falou, não, se vocês fizerem isso, vocês são meus amigos, mas eu levo todo mundo preso. Eu chamo já o reforço aqui. Então vocês se mantenham calmos, entra no carro que eu vou levar vocês de volta pro hotel, como se nada tivesse acontecido. Gente, esse rapaz tem essa sacada de levar os caras de volta. Ele vira, fala pros caras isso, se vocês chegarem perto dela, eu vou dar voz de prisão em vocês. E aí leva os caras de volta e deixa eles afastados, pega, vai na mãe dele de novo, fala, mãe, vem comigo, a gente vai levar a Sofia pra casa. Aí a mãe dele fica desesperada, ela vai com ele, né? Ela, o pai dele, a mãe e o pai dele com a Sofia e o rapaz vão no carro dele. E aí no carro a mãe dele fala assim, ela não tá em condição de voltar pra casa agora, vamos dar um café, para em algum lugar pra gente dar um café, uma comida, ela precisa comer alguma coisa. Gente, a menina não tava entendendo nada, ou seja, depois a gente ficou sabendo que eles colocaram, os outros rapazes tinham colocado coisa na bebida dela. E aí levaram ela pro hospital. Como ele era policial, a história não alastrou pra família dela, não fizeram BO nem nada. Mas aí medicaram ela, tudo, quando ela tava bem, que ela voltou a si, ela lembrou do que tinha acontecido. E aí ela agradeceu ele, falou pra ele, meu Deus, se não fosse você, o que teria sido de mim? E detalhe, gente, mesmo ela viajando, fazendo as coisas dela, ela nunca tinha conhecido um homem, então ela era virgem. Aí ela falou, nossa, obrigada, você me salvou. Aí a mãe dele virou pra ela e falou assim, como você resolve dar uma volta com 6 rapazes num carro? Você é louca? Aí ela falou assim, mas são meus amigos. Ela falou assim, não existe. Você, nessas condições que você tava, como você faz isso? Ela falou, mas eu confio, eram meus amigos, como é que eu ia imaginar que eles iam fazer isso comigo? E, gente, aqui no caso, a mãe desse rapaz, ela não estava culpando a menina. Só que é uma coisa que realmente a gente precisa entender. Não dá pra gente confiar em ninguém hoje em dia. Se não é da sua família, se você não conhece desde criança, não tem como. E ainda mais assim, muito estranho. Ah, você tá desse jeito, vamos dar uma volta de carro. A mãe do rapaz vira pra ela e fala assim, e as suas amigas? Por que elas não foram junto? Aí ela fala, não sei, ela não lembrava. Aí o rapaz, né, o filho, vira pra ela e fala assim, mãe, quando eu vi, eu achei tudo muito estranho. Mas ela, a Sofia, tava batendo o pé e falando que ia. Eu nunca ia imaginar que os meus amigos iam fazer isso. Os ex-amigos, porque depois ele nunca mais teve nenhum tipo de amizade com esses caras, tá? Aí ele pegou e a Sofia agradeceu muito pra ele. E aí ele falou, você precisa repensar a sua vida. Você não pode acabar com a sua vida porque você tá sofrendo, porque você viu o Mustafa e você agora, toda vida que vê ele, você vai fazer isso com você. Quase que você perde sua vida. De qualquer forma, você ia perder sua vida. Se eles te deixassem viva, você ia sofrer um trauma. Ela falou assim, você acha que eles poderiam dar cabo? Aí ele falou assim, né, o rapaz virou e falou assim, olha, eu sou policial. Você tava com 5, esquece eu. Você estava com 5 caras bêbados, com coisas ilícitas dentro da cabeça deles. Você não estava entendendo nada, você nem sabia onde você estava. Você estava no deserto. Ali, qualquer coisa que acontece com você, só iam achar o seu corpo depois de dias. Você não pode fazer isso com você. Ela, claro, chorou, falou, e agora eu não sei como é que eu vou falar com os meus pais sobre isso. Ele falou assim, olha, eu trouxe minha mãe e meu pai aqui, porque isso não vai chegar nos seus pais. Mas você tem que prometer pra mim que você nunca mais vai fazer isso. Gente, resumo de tudo, que ela voltou pra casa dela
Esse rapaz ligava um dia sim, um dia não, para saber como é que ela tava, se ela tava melhor, porque ela ficou traumatizada, obviamente. A mãe dele ligava, até que eles começaram a ter uma amizade mais próxima, porque até então ele não era amigo dela, ele era amigo dos rapazes, ele tava no casamento, então, ou seja, foi um anjo que Deus mandou na vida dela. E aí eles começaram a ter uma amizade, eles se relacionaram e aí eles começaram a namorar. E hoje em dia eles são casados e têm 3 filhos. E eu achei muito interessante, sabe, porque na época que eu fiquei sabendo dessa história, que ela me contou, e ele também, esse rapaz, ele é amigo do meu marido, ele não é meu amigo, tá? Ela também não é minha amiga pessoal. O marido dela é amigo do meu marido, e amigo desde a época de escola, assim, de muitos anos. E eu acho ele um cara muito incrível. Primeiro, porque ele é uma pessoa incrível mesmo, ele é uma pessoa super prestativa, sabe? Eu vejo ele do jeito que ele trata os amigos dele. Quando o Megid mesmo, meu marido, chama Megid pra quem não sabe, tá? Quando o meu marido precisa de alguma coisa, da lei, papelada, onde faz, onde sei o que, como resolve, ele sempre tá à disposição. Se ele não pode ajudar, ele leva alguém que possa ajudar, sabe? Ele é uma pessoa assim, um menino muito abençoado. E ele, o que eu achei mais interessante é que ele entendeu que ela não queria fazer nada, que ela tava ali sofrendo. Ele entendeu, ele viu, sabe, o lado que ela não tinha culpa, que ali foi um acaso. E um acaso, gente, que assim, parece que não, mas coisas desse tipo acontecem. Tá? E acontece muito próximo de você. Ela não estava com estranhos. Ela estava, sim, até errou, vamos dizer que ela errou porque só tinham rapazes. Mas olha só, as amigas que não estavam na situação que ela estava, assistiram tudo, viram tudo acontecer e não fizeram nada. As mulheres não fizeram nada para proteger a amiga. O único que desconfiou, porque ele nem imaginou que aquilo poderia acontecer. Mas ele, vendo a situação de todo mundo ali, todo mundo com a cabeça fora do lugar, ele imaginou que poderia acontecer alguma coisa. Depois, quando a gente conversou sobre isso, quem me contou essa história foi ela. Ele nunca comentou com ninguém, nem com o Megid, nem com ninguém. Ela contou pra mim e eu contei pro bofe. E aí eu fiquei sabendo que o meu bofe nem sabia dessa história. E ela falou pra mim que ela tem um respeito por ele muito grande, que ele é uma pessoa incrível. E esse assunto surgiu quando a gente estava numa conversa falando, sabe, de quem era sortuda de ter o marido que tem, de pessoas que não sei o quê, e ela falou que a mulher mais sortuda do mundo era ela, que ela foi salva pelo marido dela, de todas as formas que uma mulher pode ser salva. E aí foi quando ela me contou essa história. Eu fiquei mais chocada na época, quando ela me contou. Eu falei, e as suas amigas? Ela falou assim, minhas amigas, elas eram minhas chupins, né? Elas queriam o que eu tinha, sei lá o que elas queriam de mim, meu dinheiro, porque sim, ela é uma menina bem de vida, né? As outras também eram, mas, gente, imagina a situação, né? Você vê uma amiga bêbada indo com os amigos, mesmo que sejam amigos, todo mundo ali com a cabeça fora do lugar. Como que as amigas não fizeram nada, né? E aí vem um rapaz e ajuda ela. E hoje é marido dela. Então essa é a história de Sofia. Não posso revelar a identidade dela, mas vocês também não conhecem. Então, se um dia ela resolver dar uma entrevista aqui no canal, coisa que eu duvido muito, né? Bom, então, meu amor, se você chegou até aqui, fala pra mim o que você achou dessa história. Se você conhece alguma história parecida com essa, no seu meio, no seu convívio. E deixa seu like, se inscreve no canal.